Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. No balanço de 2017, cai o número de pedidos de falência de empresas. A redução aconteceu em todo o país. O fim do ano passado também foi bom para o comércio. Com a Black Friday e a recuperação do poder de compra da população e com a inflação em baixa, as vendas voltaram a subir em novembro. Nas expectativas para 2018, o emprego continua sendo o desafio a ser vencido. Mas o índice que mede a propensão das empresas de contratar é o maior da série iniciada em junho de 2008. O cenário econômico está no ar. E um dado importante para o começo do ano que fala sobre a recuperação da economia. Os pedidos de falência de empresas diminuíram em 2017 em todo o país, segundo os dados apurados pelo Boa Vista SCPC, o Serviço Central de Proteção ao Crédito. A repórter Vanessa Casalino tem os números e conversa conosco diretamente da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, nos traga os detalhes, por gentileza. Boa noite, bem-vinda. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite para todo mundo, obrigada. No acumulado de 2017, os pedidos de falência tiveram uma redução de mais de 18%. Já as falências decretadas registraram um aumento, 2,9%. Os pedidos de recuperação judicial também foram calculados no levantamento, aí houve uma queda de 23%. E nas recuperações deferidas, ou seja, as que foram de fato autorizadas pela Justiça, o recuo foi de quase 19%. Na avaliação da Boa Vista SCPC, as empresas estão voltando a esboçar mais solidez nos indicadores de solvência, uma tendência que deve seguir acompanhando os sinais de recuperação da economia. Agora, quando a gente olha esses dados pelo porte das empresas, a pesquisa mostra que as pequenas responderam pela grande maioria de todos os itens, mais de 90% em todos os casos. Já no recorte por setores, o de serviços predominou, cerca de 40% de todos esses totais. Piotto. É um dado que, de alguma forma, reflete o momento de recuperação do país, mas levando-se em conta que você tem um problema de falências decretadas, mas reduziu o número de pedidos, ou seja, a Justiça vai analisar menos problemas com pessoas jurídicas no país todo. E, sobretudo, com pequenas e médias empresas, que é extremamente importante para qualquer medidor que se faça da economia do país, e esse dado é positivo. Outro dado também positivo foi o das vendas no comércio, que voltaram a subir no mês de novembro do ano passado, depois da queda registrada em outubro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O bom desempenho da Black Friday foi o principal responsável por esse saldo. O repórter Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro e tem detalhes. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. Pois é, em novembro, as vendas no comércio subiram 0,7%, segundo o IBGE, recuperando as perdas de outubro, quando justamente foi menos 0,7%. Então, somando outubro com novembro, ficou tudo zerado, as perdas recuperadas. Na época de outubro, os pesquisadores do IBGE falaram que esse resultado negativo aconteceu porque os consumidores estavam esperando pela Black Friday. E realmente, os pesquisadores do IBGE estavam certos, já que em novembro apareceu essa alta de 0,7%. Tanto que em 5 dos 8 segmentos que foram pesquisados, as vendas no comércio aumentaram, com destaque principal para artigos de uso pessoal, onde as vendas subiram 8%. Outro destaque também foi o setor de móveis e eletrodomésticos, com uma alta de 6,1%. Quando comparamos novembro de 2017 com novembro de 2016, o resultado é ainda melhor, uma alta de 5,9%. Essa foi a 8ª alta consecutiva na comparação mês a mês com o ano anterior. E o resultado de novembro foi o 2º melhor do ano de 2017. No acumulado entre janeiro e novembro, as vendas no comércio subiram 1,9%. Hoje à tarde eu conversei com um economista da Fundação Getúlio Vargas. Ele disse que certamente, quando fechar o ano, entre janeiro e dezembro, as vendas em 2017 do comércio vão superar 2%, chegando perto de 3%. Ele disse ainda que para 2018 a tendência é que as vendas continuem subindo no comércio. Isso é claro, se não for mantida a política econômica do governo, com a inflação em baixa e também queda nos juros. Piotto. Que tudo isso significa a recuperação do poder de compra. As vendas só aumentam em duas situações. Ou quem não tinha dinheiro começou a ganhar porque recuperou o emprego,
ou quem tinha dinheiro guardado começou a ter confiança para voltar a gastar. E economia não é exatamente algo tão complicado quanto as pessoas dizem, não. É simplesmente uma questão de expectativa e, claro, de uma contabilidade simples. Por isso, fiz a menção de, evidentemente, quem estava desempregado. Nós tivemos uma recuperação do nível de emprego no ano passado. Começou até antes do que se previa ou do que previram vários economistas, ou seja, começou já no segundo trimestre, no final do segundo trimestre do ano passado, essa recuperação do emprego. Então, essa pessoa que não tinha recurso começou a ter recurso, o preço continuou embaixo, ou seja, por causa da inflação baixa, então aumentou o poder de compra, as pessoas vão lá e compraram. Quem tinha dinheiro guardado, porque estava temeroso com o futuro do país, com a economia do país, recuperou a confiança e voltou a gastar. É simples isso. E claro, nós temos nesse país o que os economistas chamam de demanda reprimida. Isso quer dizer desejo de compra, que depende de poder aquisitivo. É isso que começa a ser recuperado no país e, claro, há um desafio muito gigantesco, porque nós estamos falando de recuperação do emprego. Aliás, falando sobre isso, no início de todo ano, e em 2018 não é exceção, há sempre uma sucessão de dados sobre a economia, sucessão de dados, esses dados todos que fecham uma análise do comportamento de determinado índice e também essas várias divulgações, como nós vimos, que antecipam tendências para o ano seguinte. Hoje a Fundação Getúlio Vargas divulgou o avanço do índice antecedente de emprego, que em outras linhas quer dizer o seguinte, ele traz na mesma medição dois outros itens que pesquisam o ímpeto das empresas por contratar nos próximos 3 meses e a expectativa de conseguir emprego da população nos próximos 6 meses. Ou seja, nós estamos falando de expectativa, que tem sido melhorada. O índice divulgado hoje é referente a dezembro do ano passado, o último que nós temos disponível, seja no mês fechado, nós estamos hoje só no dia 9 de janeiro, ou seja, nós temos o dado consolidado de dezembro. Ou seja, nós estamos falando de expectativa novamente. Vamos dar uma olhadinha, nós preparamos 2 telas para mostrar exatamente esse dado. Olha ali, chama-se índice de antecedente de emprego e subiu 3,1 pontos, não é percentual ali, não, perdão, é 3,1 pontos. Chegou a 107 pontos agora. É o melhor desde que nós conseguimos medir isso aí, que a medição começou em junho de 2008. A Fundação Getúlio Vargas faz essa medição desde 2008. É o melhor índice até agora, superou a barreira dos 100, já havia superado e se manteve agora na medição de dezembro. No ano de 2017, esse índice subiu 17 pontos, ou seja, estava muito lá na base do pessimismo e melhorou muito. Nós estamos falando isso aí, que a expectativa que tem o empresário de contratar, o ímpeto que ele diz, olha, eu vou contratar, estou crescendo uma linha de produção, devo contratar nessa ou naquela área, e também a expectativa do consumidor, da população, de que vai recuperar o emprego, vai ser empregada nos próximos 6 meses. Agora, uma outra medição que também chama atenção, embora nós tenhamos o índice coincidente de desemprego, ou seja, que subiu também, porque aí nós temos uma medição, é um índice menor, a gente está vendo, mas que mostra também que ainda há uma preocupação gigantesca em relação ao desemprego alto no país. Até porque, segundo o IBGE, o índice de desocupação tem caído, isso é extremamente importante, mas ainda se mantém em 12,2% da população. Essa medição é do dia 30 de novembro do ano passado e se refere a 12,7 milhões, ou 12 milhões e 700 mil brasileiros ainda sem nenhuma ocupação. Fato é que boa parte dessa recuperação, como sempre ocorre quando a gente fala de desemprego ou retomada do emprego, vem também por trabalho informal. E claro que hoje nós vivemos também uma revolução do emprego, uma nova forma de trabalho. Há várias outras formas de trabalho. A gente viu também em vários índices do ano passado que mostravam que muita gente estava empreendendo. Há 2 razões para alguém empreender, porque tem um sonho, tem um objetivo, fez planos para aquilo e começa um novo negócio, e alguém que evidentemente não consegue recuperar o emprego, porque esse emprego está diminuindo no mundo inteiro, esse emprego formal que as pessoas viam nos anos 70, nos anos 80, até o começo dos anos 90, quando a gente começou a ter essa alteração, e começam a abrir um outro negócio. Emprego muda de lado, muda para cá, muda de setor, mas ele vai surgir de alguma outra maneira, ou seja, o empreendedor é exatamente um ex-funcionário de uma outra empresa que pode estar empreendendo por 2 razões. A primeira sempre é o desejo e a segunda, dependendo da economia, pode ser maior ou menor, é porque não vê alternativa de voltar para o emprego anterior e tenta abrir um novo negócio. Esses dados são extremamente importantes, que mostram justamente o quanto que a economia está se recuperando. Mas um detalhe aqui nessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, do Índice Antecedente de Emprego, eu vou ler aqui o comentário que faz o economista responsável, que é o Fernando Holanda Barbosa Filho, o economista do IBRE da Fundação Getúlio Vargas. O índice antecedente de emprego
segue refletindo o grande otimismo quanto à recuperação da atividade econômica do país. O índice reflete a expectativa da melhora dos negócios e planos de contratação das empresas nos próximos meses. O elevado nível do índice indica que a geração de postos de trabalho deve avançar ainda mais durante este ano. O emprego sempre é o último que acontece quando se começa um processo de recuperação. A gente começou isso no final de 2016, o começo de 2017, e ele chegou exatamente nesse final do segundo trimestre, no final do primeiro semestre de 2017. E claro, há um longo caminho a percorrer, é fato, mas é um caminho que já começou a ser percorrido. E o presidente Michel Temer deve sancionar amanhã, quarta-feira, o projeto de lei que trata da renegociação das dívidas com o Fundo Rural. O Fundo Rural é aquele imposto de contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. E havia uma reclamação gigantesca em relação aos valores, muitos produtores rurais não estavam recolhendo esse valor e isso compromete a previdência também, compromete a previdência do trabalhador rural, compromete as contas gerais da Previdência, e as contas gerais são um problema. Houve toda uma negociação no Congresso. A expectativa é que o presidente vete alguns pontos do projeto aprovado no Congresso, que estava extremamente benéfico aos produtores rurais, por considerar que ele fere a lei de responsabilidade fiscal. Amanhã nós teremos esse texto, aliás, o texto já vai hoje, provavelmente para ser publicado no Diário Oficial, e a sanção do presidente. A gente traz mais detalhes ao longo da semana sobre esse assunto. E na sequência nós temos os números do mercado financeiro. A gente fala do movimento da Bolsa hoje, logo depois do intervalo. Já estamos de volta ao estudo do Centro de Operações da Bolsa e com os números do mercado financeiro que trouxeram novidades hoje. Depois de 11 altas seguidas, o Ibovespa terminou em queda. Vamos aos números, está ali, ó, Ibovespa hoje uma queda de 0,65%. Nós tivemos uma série de recordes nos últimos dias, nesses últimos 11 pregões aí. Hoje com 78.863 pontos, que é um valor alto, embora nós tenhamos uma baixa hoje de 0,65%. E o dólar comercial, hoje uma leve alta de 0,27%, também teve um comportamento de queda nos últimos tempos. Hoje a R$ 3,24 o dólar comercial negociado aqui na B3. E as taxas de juros caíram pelo 13º mês seguido em dezembro, segundo dados da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Queda de taxa de juros significa queda, não que as taxas estejam baixas, até porque isso vai demorar para acontecer. A Vanessa Casalindo volta a falar conosco e traz os detalhes. Vanessa. É verdade, Piotr. Essa redução de dezembro já é a 13ª seguida. No mês passado, todas as linhas de crédito para pessoa física e jurídica pesquisadas pela ANEFAC registraram quedas nas taxas. No caso das pessoas físicas, a taxa de juros média teve redução de 0,07 ponto percentual, passou de 7,40% em novembro para 7,33% em dezembro. É a menor taxa de juros desde outubro de 2015, mas que ainda equivale a uma taxa de mais de 133% ao ano. Entre essas taxas para pessoas físicas, a do empréstimo pessoal em bancos teve a maior redução em dezembro, enquanto o empréstimo em financeira teve a menor. Já a taxa de juros média para a pessoa jurídica teve queda de 0,05 ponto percentual e passou de 4,22% ao mês em novembro para 4,17% em dezembro, também a menor desde outubro de 2015. Ao ano, a taxa é de 63,27%. Capital de giro teve a maior redução nos juros para as pessoas jurídicas e desconto de duplicata a menor. Para a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, essa queda se deve a dois fatores: redução da taxa básica de juros promovida pelo Banco Central na última reunião, além das expectativas de novas reduções nessa taxa. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. A expectativa é de redução porque, convenhamos, as taxas de juros foram a patamares inimagináveis por qualquer pessoa de bom senso, mesmo com todos os problemas políticos e econômicos pelos quais o país passou, não justificava chegar aos patamares que se chegou boa parte das taxas de juros. E seja, de novo, vou insistir nessa tese. Queda é uma coisa, juro baixo é outra, bem distante do que nós temos ainda. Os juros ainda são proibitivos em boa parte das operações do país, tanto para o consumidor quanto para as empresas. E as empresas precisam, evidentemente, de empréstimo para poder fazer, de financiamento, para fazer uma série de expansões econômicas, de produção, que vão gerar exatamente o emprego, que foi o nosso tema do bloco anterior aqui no cenário econômico.
Bom, vamos falar do outro assunto aqui. No ano passado nós discutimos aqui no cenário econômico o fim da desoneração da folha de pagamento e o impacto em alguns setores da economia. A desoneração eliminou a atual contribuição previdenciária sobre a folha de vários setores e adotou uma nova contribuição sobre a receita bruta das empresas. O governo começou a falar em reonerar e é exatamente sobre esse assunto que a gente fala agora. Sobretudo na questão do setor de tecnologia da informação, nós estamos com o Marco Stefanini, presidente e fundador da Stefanini Multinacional Brasileira de Tecnologia e Serviços de Comunicações. Stefanini, bem-vindo, viu? Obrigado aí pelo seu tempo. Você esteve conosco exatamente no primeiro semestre do ano passado, quando o governo começou, em maio do ano passado, quando o governo começou a falar em reonerar novamente a folha de pagamento. A perspectiva é, na retomada agora dos trabalhos parlamentares, se não me engano, a partir do dia 5 de fevereiro, que a Câmara volta a discutir esse assunto. Há uma possibilidade de setores perderem a desoneração, ou seja, voltarem a ser tributadas como todas as outras, ou seja, com a maior parte, e outros setores vão permanecer. No setor de tecnologia de informação, o que nós teremos? Já há alguma antecipação por parte do relator? Na verdade, é o Congresso que vota. Então, por enquanto, o jogo está em aberto. Né? Então, a princípio, o governo quer que todos sejam reonerados. Né? Pela relatoria, como já foi em maio, como você mesmo disse, alguns setores continuariam desonerados, que é o caso de TI e tecnologia e, por exemplo, também call center, que são intensivos em mão de obra. Esse relator agora também seguiu essa linha, então tanto tecnologia como call center e alguns outros setores se manteriam como desonerados, né? Mas no Congresso, na votação, tudo pode acontecer. Nós temos que ficar vigilantes para que essa aberração não aconteça. Stefanini, lá atrás, a ideia da desoneração era justamente fazer com que as empresas tivessem um alento, uma condição melhor para contratar. Por isso se olhava para aqueles setores que tinham capacidade, como você fez menção no setor de TI, de geração intensa de mão de obra. Você falou também de call center. Hoje, qual é o retorno que esses setores estão dando? Porque eu fiz menção no primeiro bloco, o grande desafio continua sendo recuperar o emprego no país. Há uma queda? Há sim, nós temos visto avanços nessa área, sim. Começou antes do que imaginavam os economistas no começo do ano passado, começou no final do segundo trimestre, o que foi um dado extremamente positivo, mas nós temos ainda um alto nível de desemprego no país. E sem emprego a gente não tem renda, sem renda o comércio não vai retomar com o vigor que se espera. Qual é hoje a resposta que esses setores, sobretudo o seu setor, dá em geração de mão de obra? Porque a discussão é emprego, a gente vai andar, e a economia sempre vai perguntar, as pessoas estão empregadas ou desempregadas? Respondendo de maneira bem objetiva, né? Durante todo esse período que houve um aumento do desemprego brutal no Brasil, o nosso setor, ele gerou mais de 100 mil empregos, ele aumentou em 16% a nossa força de trabalho CLT, né? Por que isso? 15%, mais de 15%? Durante esse período, ou seja, na verdade a gente cumpriu o objetivo. Por quê? Importante resgatar a história da desoneração. A desoneração começou com pouquíssimos setores, tecnologia foi o primeiro, um dos três primeiros, que o objetivo era exatamente formalizar mais a mão de obra no setor de tecnologia. O setor ele vivia já uma finalização de um processo que era de pejotização, de trabalho mais, vamos dizer assim, subcontratação de empresas e não de seletização. Então, o pleito nosso do setor junto ao governo foi: me dê condições para que nós aumentemos muito mais o número de empregos no Brasil e ao longo do tempo você vai arrecadar mais. Então, o setor de tecnologia foi um dos poucos, não foi o único, mas foi um dos poucos, que cumpriu o combinado. O que nós combinamos? Exatamente, aumentar o emprego e melhorar a arrecadação. Nós fizemos os dois. E, como eu disse, a gente aumentou em mais de 100 mil empregos e agora, nos últimos anos, nós aumentamos a arrecadação, porque a nossa arrecadação soma o INSS, né, que é na folha, mas como nós seletizamos muitas pessoas e os salários são maiores, mais altos, diferente da maioria dos setores onerados, essas pessoas, os funcionários, pagam imposto de renda. Quando eles pagam o imposto de renda, obviamente, é uma arrecadação adicional para o governo. Então, se você somar imposto de renda mais INSS, hoje a arrecadação no setor de tecnologia é maior do que era na época, anos atrás, quando era onerado. Ou seja, então os objetivos foram cumpridos, porque a lógica de um governo se mantém com a arrecadação de impostos. E quando a gente faz uma análise, tem duas formas dele recolher impostos, ou subir
a arrecadação? Aumentando os impostos ou aumentando a atividade econômica, reduzindo inicialmente os impostos, porque eu vou ganhar mais com mais gente? Que foi isso que aconteceu no setor de TI, é isso? É exatamente. De várias formas o governo está recuperando, isso. Inclusive com o imposto de renda dos próprios funcionários que foram contratados. Exatamente. E foi a mesma lógica. E antes ele era um custo, né? Normalmente ele era um custo porque ele estava como desempregado. Na verdade, o que acontece? É um tiro no pé que o governo vai dar, se aprovar, espero que não, a questão da reoneração do nosso setor. Por quê? Ele vai nós vamos, obviamente, o que vai acontecer? Vai voltar ao processo anterior. Então, boa parte das pessoas que estavam CLTs vão voltar a ser PJs e vão ter a sua própria empresa. Quando ele tem a própria empresa, ele arrecada muito pouco, porque a base de arrecadação dele é muito menor do que um CLT. Então, na prática, o governo não vai atingir o que ele quer, ele vai diminuir a arrecadação e vai prejudicar as empresas que estão cumprindo com a legislação, usando a grande maioria CLT. Então, é um jogo de perde-perde. A gente espera que a gente continue mantendo o jogo ganha-ganha que é hoje. Que foi dado pelos números que você mostrou agora. Exatamente. Com essa nova legislação trabalhista, como é que o setor está se situando? Isso ajuda, apesar do setor já ter acumulado uma contratação maior, você falou de mais de 15%, só pelo fato da desonerização da Previdência, mas com essa nova legislação, isso melhora, isso... Você fala da legislação da terceirização e da lei trabalhista? Exatamente. Tá. Na verdade, assim, o nosso setor tem uma perspectiva, se nós continuarmos na desoneração, a perspectiva é de crescimento, continuar crescendo o emprego. Por quê? Com CLT, com carteira. Com CLT. Por quê? Porque, na verdade, hoje nós estamos falando do movimento digital, transformação digital. A tecnologia está no core disso. Está no núcleo dessa grande transformação. Então, esse é um ponto importante. A questão da reforma trabalhista que você citou, eu só queria frisar, a médio e longo prazo, ele melhora também a empregabilidade, né, o aumento de empregos para vários setores, aí não é só o nosso, porque ele diminui a insegurança jurídica, né? Hoje o Brasil, ele montou um arcabouço CLT, ele acabou construindo uma indústria, em parte, infelizmente, da indústria trabalhista, que onera muito as empresas e que eu acredito que agora vai normalizar nos próximos 2, 3 anos. Não é impacto, não é um impacto imediato. Sim. Mas o principal é que não se alterou nenhum direito trabalhista, né? E, na verdade, se trouxe mais segurança jurídica e que vai gerar mais empregos no total, a médio e longo prazo. Então, essa é uma medida muito boa, que soma com o nosso foco de manter a desoneração e manter o número crescente de empregos no nosso setor. Stefanini, você é um líder da área de inovação, seus negócios mostram isso, você já fala disso há muito tempo. Inovação é uma expressão que se usa com muita frequência e nós precisamos superar uma série de coisas antiquadas que nós vivemos, tanto em legislação quanto em relação de trabalho, em relação pessoal. Qual o nível da inovação que você imagina que nós estamos na média no país? Em relação aos outros países? Isso. Eu diria que assim, o Brasil, do ponto de vista de arcabouço, de estrutura, do ponto de vista de tecnologia, inovação, em geral, ele está na média acima dos países da América Latina, abaixo, bem abaixo de alguns países emergentes como a China, bem abaixo, não é? Então, e essa distância entre o Brasil, alguns países emergentes, principalmente os países desenvolvidos, ela está aumentando. Alguns problemas, a legislação trabalhista, que é uma legislação totalmente arcaica. Lembra-se que essa reforma trabalhista, ela mexeu em pontos importantes, mas não no todo. A questão do custo Brasil, né, o custo dos impostos, e principalmente o que eu chamo de distração do empresariado. O que é essa distração? Essas crises, essa insegurança jurídica em vários campos, não apenas a trabalhista, geram, na verdade, uma distração do ponto de vista de foco do empresário. Quer dizer, o empresário, ou os executivos, parte do tempo que ele poderia pensar, gastar tempo, investir em novas tecnologias, inovação, criar novos mercados, novos modelos de negócio, ele gasta atrás de uma série de estruturas burocráticas, impostos, que o Brasil traz. Então, você acaba criando uma distração e isso é uma pena, porque, na verdade, obviamente, vai aumentando o gap a diferença entre nós e os países
que estão mais bem posicionados em inovação. Gostei da expressão distração, é sintomático. Stefanini, obrigado pela gentileza. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Muito obrigado mais uma vez. O Cenário Econômico termina aqui. Na sequência, você acompanha os Corredores do Poder, diretamente de Brasília. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.